De volta com o Educador Entrevista, converso hoje aqui com o Sérvio Bussioli. Sérvio, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Luciano, boa tarde. Gratidão é toda minha de mais uma vez ter a oportunidade aqui de exercitar as ideias e nutrir os conhecimentos. Muito bom. Sérvio, estamos em pleno Outubro Rosa. A gente fala justamente a respeito dessa sensibilização relacionada ao câncer, a importância dos exames preventivos. Mas, além dos exames, existem outras ações de prevenção e que muitas vezes a gente não dá bola. Uma delas, atividade física. Sim, Luciano, imprescindível, a atividade física aí, os diversos benefícios já muito conhecidos, mas claro, falando especificamente aí do câncer de mama ou dos cânceres, o exercício físico, ele é um modulador aí dos hormônios, o exercício físico, ele traz uma qualidade de vida maior, o exercício físico, ele traz todas essas prevenções que muitas vezes, certo, são esquecidas aí por advento da correria, do dia a dia, e associado a isso, aproveitando também a nutrição, a alimentação, Luciano. Hoje, tudo muito imediato, tudo mais aí desembalado que descascar, nessas velhas máximas, e essa consequência, ou seja, essa fatura, ela vem aí com o preço da nossa saúde. E o câncer, hoje, por mais que existem investimentos nos seus estudos, existem hoje campanhas de prevenção, mas nós temos que pensar nesses alicerces, tá? A atividade física e a nutrição são dois pilares imprescindíveis nessa prevenção. Perfeito. E é interessante quando a gente fala de exercício físico, porque tudo bem, a alimentação, as pessoas ainda fazem essa conexão relacionada aí aos tumores. Mas a prática física, ela também é um preventivo e que muitas vezes a gente deixa de lado, esquece como ferramenta de prevenção. Sim, Luciano, e às vezes as pessoas, elas imaginam, que o exercício tem que ser aquela coisa que traga grandes esforços. Toda grande caminhada, toda maratona começa com o primeiro passo, E às vezes, justamente por causa dessas culturas que a gente vai deixando, é uma luta, do nosso psicológico. Lógico que é muito mais gostoso a gente permanecer ali na cama por 1 hora do que você ter que colocar seu corpo em movimento logo às 5 horas, 6 horas da manhã. Claro que depois de um dia de trabalho, você ainda ter o desafio de realizar uma atividade, é uma luta contra o seu corpo, contra o cansaço, mas é justamente ali que o corpo consegue suas adaptações, é justamente ali que a gente deixa o sedentarismo, é justamente nesse movimento que a gente consegue trazer aí melhorias cardiorrespiratórias, melhorias neurais, melhorias hormonais, que vão culminar justamente na prevenção. Hoje, Luciano, nós temos aí um dado muito claro, As pessoas que praticam em média de 150 minutos de atividade física por semana, meia hora por dia, elas têm um risco já de 15% menor de desenvolver um câncer. Então, imagina, meia hora de um dia de 24 horas para cuidar da sua saúde, é aí uma fração que a gente tem que pelo menos deixar, E é uma escolha. Ou você escolhe realmente tomar essa atitude e brigar contra o colchão quentinho ou no calor, aquele colchão que está com ar-condicionado e no final do dia, lutar com o calor porque teve um dia inteiro muito quente e vai para a atividade física, ou realmente o final aí dessa conta vai ser ter que lutar contra um câncer, ter que lutar contra o sedentarismo, ter que lutar contra uma doença metabólica, e o preço é bem mais caro nesse caso. Perfeito. Também é importante a gente destacar aí que quando a gente fala dessa questão de atividade física, não é academia intensa, não é aquele exercício absurdo, é ter uma rotina de atividades para manter o corpo ativo, e muitas vezes a gente deixa isso de lado, porque acha que não, tem que ser o exagero aí, Porque a gente cria-se uma cultura sempre que a atividade física ela tem que ter só 2 pilares, O pilar do ganho de massa e o pilar do emagrecimento. Só que entre essa distância dessas duas questões, elas estão intimamente ligadas à saúde. Eu só desenvolvo a minha massa muscular, a minha massa magra, se eu tiver benefício, tiver recursos para isso de saúde. E eu só consigo diminuir o meu percentual de gordura, a minha gordura, se eu também tiver saúde para isso. Então, imagina só, se eu tenho energia para fazer exercício, isso vai fazer com que eu faça uma atividade de maior qualidade, que vai culminar no meu ganho de massa e na minha redução do percentual de gordura. Mas é justamente aí
que tem o grande erro. A gente dá desculpa, né? Porque eu não vou para academia, ou eu não vou fazer uma atividade física, sendo que nós temos aí avenidas, temos onde caminhar, e às vezes começa, Luciano, uma caminhadinha de 10 minutos no primeiro dia. No segundo dia, você vai e coloca um pouquinho mais, deixa seu corpo adaptar. Hoje não existe uma receita para todos, né? Cada pessoa tem a sua adaptação, cada pessoa tem o seu ritmo, cada um de nós tem a nossa atividade predileta, né? E às vezes tem coisas que são simples, o passear com o nosso cachorro, certo? Ou desenvolver realmente um passeio para espairar a mente, tudo começa muito devagar. É como uma sementinha mesmo, eu gosto muito de fazer aí essa metáfora. A gente planta essa primeira sementinha, cuida bem desse broto, né? Para daí uns anos você ter a sombra, poder pendurar um balanço, e a saúde é assim também. Você começa com a primeira atitude, planta a primeira sementinha, dá a primeira volta no quarteirão, logo você já está passeando no bairro. É interessante levar aquela vizinha fofoqueira também para você mensurar sua frequência cardíaca, porque atividade muito intensa, né? Você consegue conversar com alguém, tem que ser prazerosa. Atividade física, ela tem que ser algo que te traga um prazer para você realizar. E essa briga contra o psicológico às vezes é difícil, viu, Luciano? E é aí que as pessoas erram. Elas acham que elas têm que fazer uma grande atividade, sendo que tudo começa bem devagar. E aí você coloca um dado interessante, né? Olha, eu tenho que fazer atividade, por exemplo, conseguir conversar, né? Se eu não consigo fazer esse processo, é que precisa... Está sendo muito intensa, certo? Essa atividade está sendo muito intensa. Um dos mensuradores, né, é a nossa frequência cardíaca. Aliás, o mensurador metabólico talvez aí que a gente tenha mais controle. E nem todo mundo, às vezes, pode estar com um frequencímetro ali para estar fazendo essa mensuração. Então, se eu consigo conversar com você, é porque eu tenho um processo confortável, né, de raciocinar e de conseguir conversar. A brincadeira da vizinha fofoqueira é justamente por causa disso. Se eu tenho alguém com o qual eu consigo conversar, eu consigo desempenhar essa atividade e já ir mensurando. Porque se eu estou muito afoito, eu começo a pensar, eu tenho que diminuir um pouquinho esse ritmo, né? E claro que para cada pessoa também eu tenho que pensar nesse ritmo. Nós temos essa frequência cardíaca, tivemos há pouquíssimo tempo aí, né, um acometimento de um atleta profissional no campo de jogo, o que mostra que o nosso sistema cardiovascular, mesmo em atletas de elite, ele pode na sobrecarga trazer aí um lapso, tá? Aí a importância de outros exames também, de manter a rotina de exames, os exames cardiológicos, por exemplo, a gente só lembra do coração, né? Às vezes quando a gente está numa situação adversa. Então é importante manter essa plenitude, por quê? Porque o exercício, Luciano, ele é algo que ele tem que seguir o caminho do meio. Pouca atividade física é prejudicial, mas atividade física em excesso também, ela vai trazer sobrecargas cardíacas, renais, sobre órgãos e sistemas, certo? Articulações, e aí aquilo que seria um benefício acaba sendo um problema muito grande para a saúde. Perfeito. Também destacar, né, quando se pensa aí nesse dia a dia, e a Débora aqui coloca uma questão interessante, que é das atividades de rotina do dia a dia, né? A gente muitas vezes fala aqui, né, que a gente trocou muitas vezes a manivela pelo botão, a caminhada pelo carro, etc. Ter uma rotina ativa não necessariamente coloca aí os exercícios, né, como uma atividade programada e pensada, mas também faz esse papel. Legal, Débora. Obrigado pela participação e é isso mesmo. Nós temos aí até uma classificação para isso, viu, Luciano? Existe a atividade física, que é aquela atividade que eu não preciso de seguir uma fichinha de treinamento, né? Eu não preciso de ter todo dia o mesmo período, o mesmo horário para fazer. Isso é atividade física. Aquilo que eu faço no dia a dia, as atividades de vida diária, por exemplo, de cuidar da casa, de realmente cuidar ali de atividades que são feitas, subir e descer uma escada no seu trabalho, essas são atividades físicas. Quando eu falo de exercício, eu já tenho a planificação, eu já tenho o aparelho, o exercício, o descanso, a execução, e quando eu falo de esporte, vai para a competição. Então, tudo isso, Débora, é bastante importante. Existem trabalhos, né, atividades profissionais que demandam muito esforço físico. E aí a gente tem que pensar no contrário, quais são os exercícios de relaxamento, né? Aqueles exercícios que vão fazer aí que a gente chama de recovery, que são a reconstrução muscular, aí entra sim a alimentação para isso, tá? Então, claro que algumas pessoas trabalham aí muito ativamente em trabalhos braçais, em trabalhos manuais, que demandam muito esforço físico. Nesse caso, a gente tem que pensar no caminho de volta, né? Que é justamente depois que terminou um dia de atividade, como vai ser a minha alimentação, como que eu vou fazer para o meu corpo estar pronto de novo para a atividade que vem subsequentemente.
A alimentação, né, é um item importante aí na pauta. Conciliar alimentação com prática física melhora ainda mais esse perfil preventivo. Sim, Luciano. A alimentação, certo? Ela precede até o exercício físico neste caso, tá? Eu preciso de uma boa alimentação para eu poder desempenhar uma boa atividade física, tá? É meio que um combustível para você poder fazer a sua atividade física. E clara é a ideia que quando eu faço as escolhas de bons alimentos, eu também consigo desempenhar melhor os meus exercícios, tá? E a questão, Luciano, ela nem é muito difícil assim. Hoje a gente tem que pensar que existem os ultraprocessados. Aquele alimento que você, quando olha na rotulagem, ele tem uma rotulagem muito grande, cheio ali de coisas que vão fazer com que esse alimento seja mais artificial possível e o mais saboroso. O interessante do jogo da indústria é justamente essa. Os alimentos mais naturais, os alimentos mais frescos, aqueles alimentos que têm uma cultura, às vezes, de época, né, que a gente esquece muito quais são os alimentos de época. Claro que são alimentos que vão trazer para o teu corpo uma amigabilidade maior, tá? Então vai ser melhor metabolizado, você vai aproveitar melhor e fazer um exercício melhor também. E nessa conta, Luciano, nós temos também uma preocupação muito grande, tá? Que é a questão dos agrotóxicos. Porque às vezes eu estou pensando que eu estou ali comprando, né, um produto que parece muito natural, mas as procedências, certo? Onde você está buscando o seu alimento? Esse alimento está vindo de onde? É sempre muito bom. Existem questões que a gente consegue controlar, certo? O nosso amigo, às vezes, das feiras aqui da nossa cidade, certo? De onde está vindo esse alimento. E aqueles alimentos que vêm, principalmente aqueles fora de época, que precisam de ser conservados. E você vê que às vezes a fruta ela sai muito do padrão de uma fruta comum em tamanho, pensando que aquela fruta ou mesmo aquele legume, ele foi cuidado com agrotóxico para que ele chegasse naquele tamanho. Então, esses pequenos cuidados, eles são muito importantes. Nós tropeçamos em pedras e não em montanhas. Então, os pequenos cuidados, às vezes a gente quer fazer uma campanha tão grande e esquece desses pequenos detalhes. A alimentação, quanto mais natural, melhor. Quanto mais você conseguir se alimentar de maneira saudável, você vai ter melhores benefícios, evitando os industrializados, os enlatados, os ultraprocessados. Perfeito. Também aí, não é, quando a gente fala dessa questão específica, o André colocando também a questão de se saber a fonte do alimento, não é? Porque muitas vezes a gente pensa na verdura, no legume, mas a dúvida é, usou ou não agrotóxico nisso, né? Que quantidade foi utilizado, etc. Também é um fator a se pensar. Exatamente, André. Muito bom, né? Segue até o nosso raciocínio aqui. Parece que eu combinei com o André essa parte do programa, né? Mas foi muito bem colocado, André. A procedência do alimento, ela é imprescindível aí. Nem sempre a gente consegue ter esse controle, viu, André? O que é interessante? Notar quais são as frutas que estão ali na época, certo? Existem aí hortas hoje na nossa cidade, para você que está nos assistindo que é de outra cidade. Então, procurar descobrir de qual fonte vem esse alimento. Porque se esse alimento ele tem, certo, ali esses agrotóxicos, pelo menos minimizados, certo? Já tem alguma coisa de interessante. Porque existem realmente alimentos que a gente pensa que está muito natural, mas eles estão artificializados aí justamente por esses agrotóxicos. E o Brasil, Luciano, nós não vamos entrar aqui em questões aí de políticas públicas, mas tem uma permissividade muito grande dos agrotóxicos. Isso é muito prejudicial para a nossa população em geral. Então, o agrotóxico, sim, ele é um calcanhar de Aquiles aí na nossa alimentação também, e muitas vezes a gente não consegue ter esse controle. Perfeito. Também é importante aí a gente destacar, né, quando se fala da questão da alimentação, também a respeito do exagero, né, e a questão do sobrepeso aí como um fator complicador aí também na incidência do câncer. Muito importante também, Luciano. Até a gente vai poder mudar um pouquinho falando especificamente aí de patologias, daquele ditado que diz que você é o que você come, tá? Nós temos que pensar que, na verdade, nós somos aquilo que nós conseguimos digerir. Porque alguns alimentos aí, quando eu faço essas escolhas, principalmente as mais artificiais, imagine que o corpo ele consegue distinguir ali que é um alimento mais natural e aproveitar na sua integralidade. Quando eu coloco no meu corpo um alimento que ele está ali muito cheio de conservantes, eu não tenho resposta para isso tudo.
Meu organismo não consegue identificar aquilo ali. E isso realmente, quando eu tenho uma descodificação, entra no aspecto mais genético, eu começo a desenvolver os cânceres. Tá? É aquela célulazinha que ela não é coerente com o restante das células. E aquela célula anormal, ela vai desenvolvendo outras células que torna-se um tumor, que torna-se um câncer. Então é importantíssima a alimentação. A alimentação, quando eu disse que ela precede o exercício, é porque ela precisa de ser primeiro ali equalizada. Fazer um bom exercício depende de uma boa alimentação, de uma boa escolha, e a partir dali, dessas escolhas, você ter o resultado, a sua saúde. E não buscar prioritariamente a estética. É lógico, Luciano, que todo mundo vai para a academia para ficar mais bonito. Isso é fato, né? Mas eu tenho que pensar na minha saúde. É aquela coisa assim, fazendo outra alusão, de ter um carro de uma funilaria muito boa, mas que o motor não está funcionando tão bem. Esse carro, uma hora, ele vai parar. Nosso corpo também é assim. Perfeito. E justamente isso, né? Essa atenção, o equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave, né? No sentido aí da alimentação. Também para não se privar, porque a gente sabe disso que é difícil fazer uma mudança muito intensa, mas também para não esquecer de deixar qualquer controle de lado, né? E, como se diz popularmente, meter o pé na jaca. Muito interessante, Luciano. Você vê que as pessoas hoje, elas até colocam alguns rótulos nos alimentos, que é assim, ó, o dia do lixo, tá? Uma coisa até assim, controversa, né? Você falar o dia do lixo, você vai comer lixo nesse dia. Então são questões que a gente tem que repensar. Tá? E a gente acaba comprando essas pequenas ideias, às vezes até das mídias aí, das mídias sociais, que não é uma ideia correta. Porque a nossa digestão, ela não acontece somente no nosso estômago. Nós temos a digestão dos nossos ambientes também. Eu me alimento dos ambientes de trabalho, eu me alimento das minhas amizades, eu me alimento das minhas relações pessoais, eu me alimento de uma música, às vezes, Luciano, no dia que eu estou mais agitado. Então existem outras digestões. E clara é a ideia que tem uma digestão dos ambientes sociais. E a gente tem essa cultura, e é uma boa cultura, de se reunir regado à alimentação. Saí agora de uma consulta e falava isso para um paciente. A gente precisa de entender que o alimento não é nosso vilão. A gente não pode entender a alimentação como algo, por exemplo, eu vou a um aniversário, mas eu tenho que jantar antes porque eu não posso comer o brigadeiro. Eu tenho que repensar isso. Se o brigadeiro não trouxer nenhum prejuízo para a minha saúde, não for, por exemplo, uma questão que eu tenho uma resistência à insulina e não vai me trazer um prejuízo, por que não saborear aquele momento com o aniversariante? Por que não ter aquela digestão daquele momento? Então nós nos alimentamos também de ambientes, de amizades, nós nos alimentamos de emoções, nós temos que digerir tudo isso. Então uma pessoa também que pratica uma boa alimentação e faz um bom exercício, talvez ela não tenha plenitude porque ela não tem uma boa relação pessoal. Às vezes ela tem alguma coisa que ela tem que digerir, vai num outro campo, no campo da psicologia, mas existem outras digestões além da nossa digestão fisiológica também, Luciano. A gente fala muito nesse período, né, de câncer de mama e câncer do colo do útero, um perfil mais abrangente aí, né, relacionado ao público feminino, mas quando a gente fala de exercício e de alimentação, a gente está falando de prevenção total de câncer, né, de todos praticamente. Sim, lógico que tem essa campanha maravilhosa, certo, brilhante aí, que na verdade é só aquele cutucãozinho, né, Luciano? Porque acontece em outubro, é mais um lembrete para que você faça os seus exames e que você tome às vezes uma atitude, mas esse pensamento tem que ser global, tem que ser durante todo o ano, né? Que logo depois já vem o novembro, que vai cuidar da próstata e tudo mais, mas o câncer ele está intimamente aí ligado a maus hábitos, né? Nós temos, claro, não tem como descartar aqui as questões genéticas, né? Existe sim uma incidência de câncer por questões genéticas, mas claro e muito claro é que o exercício bem realizado, a alimentação bem realizada, e aí vem outros fatores ligados a isso, Luciano, um bom sono, um bom descanso, porque tão importante quanto o seu treinamento é o seu descanso, né? É como se eu pegasse também e colocasse sempre que eu faço exercício, eu estou quebrando a homeostase, o equilíbrio natural do meu corpo. E é por isso que ele se adapta e fica mais forte, fica mais rápido, fica mais resistente. E a partir dali eu tenho que pensar que eu também tenho que ter tempo e alimentação suficiente para que ele se recupere, para eu dar um outro estímulo para ele. Senão aquele estímulo vai ser minimizado, o exercício não vai ser bem realizado. E claro que quando a gente tem essas prevenções, principalmente por liberações hormonais, por bom funcionamento do organismo, eu tenho uma prevenção
do câncer que é muito grande. Já acabei de falar que aquelas pessoas que praticam 30 minutos de exercício por dia, imagine você que às vezes esses 30 minutos estão sendo desperdiçados na sua vida, tá? Você está gastando esses 30 minutos com coisas que são muito ruins e você pode diminuir em pelo menos 15% a incidência do seu câncer só de praticar uma atividade física por 30 minutos por dia. Perfeito. Você cita a questão do sono, não é? E a Vera coloca isso, não é? Até que ponto, não é, a pessoa sabe se está com um bom sono ou não, já que tem pessoas que têm necessidade de dormir menos, outras de dormir mais, e fase da vida também, né? Adolescência a gente dorme mais, etc. Vera, parabéns pela questão, tá? Uma resposta mais simples, Luciano, é claro que a gente tem que ter muita especificidade, né? Teria que ter aqui realmente uma consulta, entender quais são os hábitos dessas pessoas. Hoje nós temos muito contato com telas e tudo isso, lógico, que tem uma incidência. Existe até uma rotina que é chamada higiene do sono, que é aquela de você ir diminuindo, certo, as suas atividades até neurais, você procurar, por exemplo, ambientes mais tranquilos, com menos luminosidade e buscando paulatinamente ali diminuir, certo, esses impulsos neurais para ter uma boa noite de sono. Mas a noite boa de sono, a qualidade de sono não está ligada só a horas. Então, talvez a melhor resposta, Vera, é o seguinte: depois de uma noite de sono, você acorda descansada? Essa é uma pergunta, certo, que você traz a resposta. Eu acordo revigorado depois de uma noite de sono? Eu acordo bem? Ou aquela noite de sono ela só foi em horas? Porque existe aquele sono agitado. E aí, Luciano, é bem legal a gente trazer um outro link aqui. A tua refeição é uma refeição pesada antes de dormir? Porque imagine só, eu tenho que fazer uma digestão. Fazer uma digestão demanda energia, né? A gente pode ver que logo depois do almoço a gente fica sonolento, porque nós temos que destinar ali, certo? Inclusive um fluxo sanguíneo para a região do nosso intestino, para a região do nosso estômago. E eu fazer uma refeição pesada à noite vai diminuir a qualidade do meu sono. Então a grande resposta da pergunta é essa, Vera. Depois de uma noite de sono, você acorda descansada? Se a resposta for sim, a quantidade de horas que você está dormindo está legal. Se a resposta for não, aí nós vamos para outro parâmetro. Nós precisamos investigar o que está fazendo com que você não tenha qualidade do seu sono. Perfeito. Também relacionado aí à questão da estrutura de sono das pessoas, não é? Existem certas fases da vida, o que a Letícia coloca aqui, que de fato, como a gente falava aí, existe essa necessidade maior ou menor de sono. O quanto isso também afeta no desenvolvimento do sujeito, né? Olha, dormir pouco na infância, dormir pouco na adolescência, isso de fato atrapalha não só com relação aí à questão do câncer, mas a saúde de uma maneira geral. Sim, Luciano, existe uma ligação muito tênue aí do sono, por exemplo, com a liberação de radicais livres. Nós estamos aí produzindo radicais livres por vários processos, inclusive pelo exercício físico. E uma noite mal dormida de sono, por exemplo, é uma agressão ao nosso corpo. Porque eu tenho que, sem eu ter descansado de maneira ali coerente, eu coloco o meu corpo de novo a realizar uma atividade. E não necessariamente precisa ser uma atividade física. Nós podemos notar, Luciano, que algumas fases do ano, né, algumas das estações, elas já transformam o nosso sono em um sono com menor qualidade. Por exemplo, essa termorregulação que o nosso corpo tem que fazer agora nos períodos de calor, né? Nosso corpo tem que estar constantemente ali preocupado em manter esse equilíbrio da nossa temperatura corporal. A quantidade de água que você ingere durante o dia é uma quantidade extremamente importante. Já vou ensinar uma continha aqui. Se você pegar o seu peso, multiplicar por 0,35, você vai ter uma quantidade ali que você vai tomar de água. Com o calor eu consigo acrescer até um pouquinho mais, tá? Dá para chegar em 0,4. Então pega o seu peso, multiplica por 0,4. Só que tem uma questão interessante. Se eu começar a hiperidratar também, eu vou trazer uma sobrecarga renal. De novo, pelo caminho do meio. Então, o que é importante sempre? Que eu mantenha sempre este equilíbrio em todas as fases da minha vida, em todas as questões. Lá, quando eu começo já na minha adolescência, não ter uma boa noite de sono, eu já começo a ter um custo da minha massa muscular, eu começo a ter um custo ali das sobrecargas orgânicas, e isso, Luciano, é como colocar, às vezes na nossa saúde, né? Nada chega derrubando a porta. É como se eu te plantasse um cupim em cada momento desse, e quando eu me dou conta, eu realmente estou tendo um prejuízo muito grande na minha saúde.
Também, não é? A gente falou aí da questão, né, do exercício, da alimentação, do sono, não é? E o Rogério coloca aqui duas outras questões, não é? Cigarro e bebida alcoólica, não é? Fatores externos aí que, de fato, são comprovadamente causadores aí de tumores. Rogério, bastante legal você também tocar nesse assunto dos maus hábitos, né? Assim como a gente tem essa via, certo? Que é a via de um caminho de saúde, nós temos a via contrária, né? E às vezes, Luciano, é uma escolha, certo? Eu tenho essas escolhas. Claro que quando eu não consigo trazer esse controle, eu quero aí parar com o tabagismo, eu quero parar com a parte do alcoolismo, eu tenho que procurar os tratamentos adequados para isso. Mas é muito claro, Rogério, que esses maus hábitos ligados aí, certo, a essas drogas mais lícitas, né? Elas trazem um prejuízo muito grande, são impulsionadores aí do câncer. Nós temos, é muito claro, hoje nós temos estampado aí no cigarro, né, no maço de cigarro, os próprios malefícios, tá? Isso, qualquer busca que a gente faz, o álcool, ele traz uma agressão muito grande a todo o sistema digestivo. Então, de novo, né? São pequenos cupins que a gente vai plantando na nossa porta da saúde aí, que quando a gente se dá conta, talvez não dê tempo de voltar atrás. Tá? Depois que você é acometido por uma grande patologia, Luciano, infelizmente, certo, em muitos casos, a gente está tendo numa tangente tão progressiva que não tem mais como voltar. E aí o que acontece? Aquele ciclo vicioso. Quando eu tenho uma patologia, eu já não consigo mais desenvolver uma boa atividade física, não são todos os alimentos mais que eu posso consumir, certo? Nós temos aí as patologias renais, por exemplo. Existem uma gama de alimentos, inclusive a água, que elas são restritas ali. A minha qualidade de vida diminui, diminuindo a minha qualidade de vida, eu pioro aquele quadro, por não poder me alimentar de maneira adequada por causa da doença, de não poder fazer uma atividade física por causa da doença, o meu sono é prejudicado por causa da doença. Então a tendência, às vezes, é caminhar para um caminho que vai só piorar a sua saúde. E é uma escolha. Exatamente. E aí também é uma questão, não é? Pensando na questão do álcool, a questão, de novo, do limite da moderação. Né? Com cigarro a gente não fala em moderação, né? Não tem mínimo saudável aí, né? Mas a gente tem estudos, né, dependendo do tipo aí de álcool, a questão do cálicezinho de vinho, etc., né, que tem também uns componentes interessantes, mas sempre o desafio do equilíbrio, que eu acho que é a palavra-chave. E aí nós vamos a uma pergunta, né? Qual seria o limite de cada pessoa? Ninguém melhor do que cada um para entender esses limites. Se eu tomo um cálice pequeno de vinho, mas aquilo me traz, certo, um acometimento, por exemplo, uma dor de cabeça, ou um mal-estar muito grande, talvez aquele cálice não seja o seu limite, né? Então a gente tem que pensar, e claro que existem estudos, mas estão ligados muito aí aos taninos, certo? Ao resveratrol, a questões aí de outras questões, por exemplo, das uvas que são geradas. Às vezes o pessoal fala, eu vou tomar um vinho, né? Mas existem os vinhos específicos também para fazer essa geração do metabolismo. E aí a gente entra também num campo muito interessante, né, Luciano? Que são daquelas carências nutricionais, das carências que nós temos no nosso corpo, que tem que ser até suplementado, certo? E o álcool, por exemplo, ele é um campo que é utilizado inclusive para algumas medicações. Existem medicamentos que estão álcool. Então aqui, para a gente mostrar que tudo está na dose, naquilo que eu aplico, né? Naquilo que eu estou disponibilizando. A partir do momento que eu não tenho esse equilíbrio, ele se torna prejudicial. Quando eu consigo ter essa moderação ou tenho orientações para isso, isso pode até me beneficiar. Que é o caso, inclusive, que a gente vai trazer um novo viés aqui, da suplementação esportiva. A suplementação ela é imprescindível em alguns casos, mas a partir do momento que eu começo a suplementar ou dividir, né, ou substituir aquilo que era um alimento por um suplemento, como o próprio nome diz, é um aporte nutricional, é um suplemento, para eu poder complementar aquilo que eu não estou conseguindo com a minha alimentação. E eu começo a me alimentar de suplemento, é outra questão que traz grandes sobrecargas também aí, Luciano, e que a gente poderia repensar. Hoje nós temos aí muito evidentemente a indústria dos suplementos investindo muito, certo, em melhorar, em trazer suplementos mais até naturais, certo, seguindo essa tendência da saúde,
mas os exageros aqui também são assim notáveis, muito notáveis. Eu que estou na prática, certo? Gosto muito da teoria, gosto muito de estudar, mas estou na prática do dia a dia de uma academia, estou na prática clínica, lá na clínica de nutrição, eu noto, a primeira coisa que o adolescente procura não é melhorar a saúde, é procurar qual suplemento ele pode tomar para às vezes melhorar o bíceps dele. Isso não é o caminho certo, certo? Deveria ser uma consequência o aumento do bíceps e não o objetivo final. A Giovana também colocando uma questão interessante, a gente falou da questão do fator genético, né? Que é lógico, quem tem um fator genético na família aí tem que ter um olhar redobrado, mas também tem que ter um olhar redobrado na alimentação e na prática física. Sim, Giovana, é isso mesmo, tá? Então assim, para quem vem numa geração posterior, tem de certa forma um sinalizador, né? Já tem um sinal de alerta aí, que principalmente é bom sempre a gente estar observando isso, certo? Quais foram as causas de mortalidade dos nossos familiares nas gerações passadas? Foram por doenças de acometimento cardíaco? Foram pelos cânceres? Qual foi o motivo, né, que levaram aí à morte desses meus familiares? E é muito interessante eu começar a observar isso para fazer prevenções, tá? Para eu entender essas prevenções. Porque, Luciano, contra a genética, infelizmente, é uma luta muito árdua. A gente não tem, muitas vezes, como lutar com a genética, mas eu tenho como prevenir, eu tenho como minimizar. Um fator de risco, por exemplo, cardíaco, ele pode acometer uma pessoa. Eu posso vir, por exemplo, de uma família onde as fatalidades, certos óbitos vieram de eventos cardíacos. Se eu me atentar para isso e começar com uma prática regular, uma prática equilibrada de exercício com uma boa alimentação, eu consigo minimizar, certo? E às vezes, em alguns casos, até neutralizar essa fatalidade, e isso vai realmente fazendo uma cadeia, que aí é a cadeia, que eu falei de uma cadeia do círculo vicioso, nós temos um círculo virtuoso também, Luciano. Imagina só, se eu estou com atividade física, eu melhoro o meu aspecto hormonal, o meu sistema imunológico, eu melhoro aspectos que vão fazer com que eu tenha melhor qualidade de vida. Com melhor qualidade de vida, eu consigo desempenhar melhor os meus exercícios, ter uma melhor alimentação e desempenhar também exercícios de novo com mais eficiência, que faz com que eu tenha uma vida melhor, uma longevidade melhor e vou me tornando cada vez mais numa qualidade, porque nós temos que pensar também quando vem a conta, que é justamente nessa idade tão tênue, na terceira idade, no envelhecimento. Porque, Luciano, nós falamos de alguns fatores aqui. O sono inadequado, a alimentação inadequada, eu tendo às vezes aí um exercício inadequado, pode ser que até uma fase da minha vida eu não tenha grandes impactos, mas muito provavelmente, quando você chegar nessa terceira idade, quando você começar a envelhecer, tudo isso vai pesar e de maneira muito maior do que aquela pessoa que tinha uma qualidade de vida melhor, tá? Então isso é muito importante. E dentro da alimentação, sempre uma linha assim, nada muito exclusivo, agora eu vou comer só isso. Tá? O nosso corpo ele foi preparado para que a gente tenha uma alimentação diversificada. Eu brinco no consultório, Luciano, que se a gente pegar um filé mignon e colocar lá para o passarinho, ele não vai comer. E se eu colocar o alpiste para o gato também, ele não vai comer. Nós, seres humanos, nós comemos ali a chia, que é um pouquinho, comemos o filé mignon e adaptamos para isso. Nosso organismo se adapta para isso. E a alimentação muito restritiva, né? Aquela alimentação que eu tiro ou deixo tudo exclusivo. Então, o equilíbrio da alimentação. Como eu consigo isso? Procurando um profissional especializado, vendo dentro do teu metabolismo qual que é a sua necessidade energética e aí a partir dali o seu gasto calórico e a partir dali eu consigo equilibrar a sua alimentação, trazer para você uma qualidade maior também aí de vida e de exercício. Muito bom. Também, né, entender o perfil de cada um, não é? E é o que o Gustavo coloca, né? Até no sentido da importância de um profissional, né? Entender a característica física, também a questão da importância dos exames, né? Para quem quer iniciar atividade física, né? De se ter uma bateria de exames e de ter alguém para fazer a orientação desse processo. Sim. Gustavo, legal você falar disso, porque nós temos um fator, né? Até vou me lembrar aqui dos alunos da sala de aula agora, que chama individualidade biológica. Tá? Nós todos somos seres únicos
e irrepetíveis. Mesmo que hipoteticamente eu tivesse gêmeos univitelinos e colocasse esses gêmeos dentro de bolhas ali herméticas que não tivessem contato e eu alimentasse eles com a mesma alimentação e tivesse a mesma intensidade de exercício, eles teriam respostas diferentes. Então nós somos seres diferentes, cada um tem a sua particularidade, o que faz com que a gente tenha adaptações diferentes, sobrecargas diferentes, necessidades energéticas diferentes. Então a importância sim dos exames, que são fatores que vão trazer para o profissional aí um alicerce, tá? Tá sempre muito atento aos exames de rotina, aos exames bioquímicos, às sinalizações que o seu corpo começa a dar. Porque é muito interessante, Luciano, e tem uma parte dos meus estudos que fala sobre a medicina ayurvédica, que fala muito da natureza, que fala que uma doença só instala depois que o corpo já deu muitos sinais para a gente poder prevenir ela. Então, depois que a doença está instaurada, é porque o meu corpo já deu alguns sinais, que às vezes eram silenciosos. Nós temos o caso hoje da resistência à insulina, tá? Às vezes eu sou surpreendido por um exame que faz com que e aponto como um diabético. Só que o meu corpo pode ter dado muitos sinais antes desse, uma glicemia ali periférica que estava um pouquinho alterada, eu não dei muita bola, eu começo a modificar muito a minha alimentação, não dou muita bola, eu começo a ter perda de massa magra e não dou muita bola, e quando eu vou fazer um exame, eu tenho que mudar tudo isso de maneira abrupta, porque eu não prestei atenção nos sinais, certo? São placas sinalizadoras na nossa vida. Assim como você anda no trânsito e tem uma placa que aponta para cá, nós sabemos que o sinal vermelho não dá para atravessar, a nossa saúde também é assim. Existem sinais que nós não podemos atravessar e direções e sentidos que a gente tem que seguir, senão a gente vai colidir em algum momento na nossa vida. Perfeito. Então essa dica aí é fundamental, entender os limites de cada um, né? Justamente para que se tenha de fato o resultado, não é? Muitas vezes a pessoa tem como métrica outra pessoa ao lado, ou ela se prejudica fisicamente, ou ela não atinge os resultados. Isso, é muito interessante, Luciano. Eu estou lembrando de outra coisa. Você ter um parceiro de treino, ele vai te estimular, ele vai fazer com que você, aquele dia que você está mais cansado, ele vai te dar aquele puxão, aquele dia que ele está mais cansado. Mas é importante lembrar que quando nós temos, por exemplo, uma carga máxima, quando nós mensuramos um RM, né, que é um percentual de carga máxima, é o máximo de carga que eu consigo ali levantar em uma repetição. Nós temos padrões diferentes e nem sempre hipertrofia está ligado à força. É bem interessante que, na verdade, quando a gente pega esses dois vetores, né, de desenvolvimento, a força ela tem um perfil, tá? Vou até dar um spoilerzinho aqui. Se eu faço exercícios com cargas mais altas e menos repetições ali 3, 4 repetições, eu estou treinando força. Se eu vou para a hipertrofia, eu tenho um percentual um pouco menor de carga com repetições medianas. Se eu começo a aumentar muito essas repetições lá na minha academia, eu estou partindo para resistência. Então, tudo também é perfil. Qual que é o teu objetivo? Nós temos que alinhar o teu objetivo, o que você quer dentro da atividade física, com aquilo que é o melhor exercício para você. E a partir dali, aí sim começar a mensurar esses resultados. E aí vem a importância do exame prévio, da avaliação prévia, para eu poder até comparar depois. Como que eu era neste mês, quando eu não fazia esse tipo de exercício? Agora eu comecei a introduzir, por exemplo, o exercício para a terceira idade, Luciano, o Pilates. Agora que eu comecei com o Pilates, como está a minha amplitude de movimento, por exemplo? É sempre muito importante e respeitar os seus limites. Ninguém melhor que você sabe qual que é o teu limite e a partir dali associar isso a mensuradores, ao teu profissional de confiança, aos exames, o que eles apontaram e tudo isso. Parece simples, mas são coisas simples, mas unidas é que vão trazer aí a plenitude da sua saúde. Sérvio, para conhecer mais um pouquinho do seu trabalho, né, quais são os caminhos aí? Bom, eu estou, né, atualmente aí com as academias, estou na Academia Arena e também na Extreme, que tem aí as suas 3 unidades, lá na Vila Lopes, Davi Rodrigues e também no Castelo, e também tem a clínica de nutrição, certo, onde eu tenho os pacientes ali com a clínica. Nos 2 ambientes aí de academia eu atendo tanto com o trabalho personalizado e pelas academias, como também com a nutrição. E para você que quer fazer um bate-papo, pode 16 99127 9331, tá? Vai ser uma satisfação falar um pouquinho com você, ou visite uma dessas academias para que a gente possa aí fazer um bate-papo pessoal também. Só marcar um horário e eu vou ter a satisfação de trazer essas discussões e já aproveitar para agradecer o espaço também, Luciano, para falar para você aí pessoalmente quais são os caminhos, apontar os caminhos para que a gente possa seguir juntos rumo à saúde. Gratidão pela participação conosco e fica aqui sempre o convite.
Luciano, eu que agradeço, uma satisfação muito grande nesse bate-papo super gostoso, trazendo aí à população informações que são aí dicas de saúde. Melhore essa saúde, pense nas suas digestões, pratique uma atividade física, mas não espera amanhã não. Começa já hoje, porque o primeiro passo é o que vai ser aí o início de toda a grande caminhada. Muito obrigado, Luciano.